ter connosco o pastor Daniel Bastos, que acredito que muitos de vós já o conhecem, uma vez que ele nasceu aqui em Aveiro e ainda andou aqui uns anitos. O pastor Daniel Bastos é cunhado do nosso pastor Luís Fonseca, não sabia se vocês conheciam esse facto, e tem neste momento à sua responsabilidade a igreja de Queluz. Mas o verdadeiro motivo pelo qual ele está aqui hoje é porque o pastor Daniel é responsável pelo departamento das famílias da União. E é nesse âmbito que ele está aqui presente. E eu só queria reafirmar o anúncio que já foi feito esta manhã. Nós poderemos continuar na companhia do nosso pastor no período da tarde, pois iremos abordar o tema Famílias Saudáveis, que acredito que seja um tema que interessa a todos nós. Portanto, espero que a igreja logo à tarde possa estar tão cheia como está esta manhã. E para iniciarmos o culto desta manhã, vamos então ler João, capítulo 3, versículo 3. João 3,3 diz-nos o seguinte: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E agora a palavra é sua, pastor. Muito obrigado, Alexandra, pela apresentação, pelo convite para estar aqui. É um prazer enorme poder estar aqui em Aveiro, com cada um de vós, alguns rostos novos, e é sempre bom fazer novos amigos. Quero-vos cumprimentar a todos, cumprimentar também a quem nos possa estar a seguir na internet e particularmente ao Braima Dabó, que foi invocado na história das crianças. E para ele, que nos está a acompanhar, eu diria que esse espírito é o Espírito de Deus, que parou tudo para enviar Jesus para nos ajudar nas nossas dificuldades. Que Deus o abençoe muito, Braima, e que continue a dar este lindo testemunho daquilo que é o genuíno e verdadeiro amor. Amor que foi mencionado também na música que ouvimos, que linda. Sim, o amor pode transformar tudo. É verdade, Alexandra, eu sou um aveirense, nasci nesta terra. Na realidade, não estive aqui há muito tempo. Foi mesmo, não tenho qualquer recordação, mas por onde passei ao longo da minha vida, África, Angola e Brasil, eu nunca deixei de promover e publicitar a linda cidade de Aveiro. Em algumas situações até aconteceram coisas engraçadas. Talvez uma delas foi mesmo aqui em Aveiro. Eu estava em Mira a fazer a participar num programa e era preciso comprar uma pequenina lembrança para o convidado. E vim aqui a Aveiro, tentei estacionar ali perto da ria, ali no centro, e consegui um buraquinho e mal eu termino de estacionar, abre-se uma porta. E eu disse, pronto, agora vão reclamar por eu estar aqui. Mas não, um casal muito idoso e muito simpático. Estavam a sair e eu disse-lhes que era só por um bocadinho. Eles disseram, não há problema nenhum. Muito simpático, como todos os aveirenses, não é? E depois, como foram tão gentis, eu disse-lhes que eu também era filho da terra e que tinha nascido, na realidade, muito perto dali, numa antiga maternidade, perto dos bombeiros, e comecei a descrever, e eles com muita atenção e ouvindo, e a dada altura eu disse-lhe, inclusivamente, quando eu nasci, quando a minha mãe me deu à luz, a sirene dos bombeiros disparou e as parteiras foram para a janela e a minha mãe ficou ali naquela situação. E depois a senhora disse assim, como ele se lembra? E então o marido consertou e disse, mulher, alguém lhe deve ter contado isto. Mas, de facto, embora não tenha muitas lembranças, é sempre muito simpático vir a Aveiro e estar com a igreja e com o povo do Senhor. Nesta manhã, o tema proposto é este, céu na terra? Ponto de interrogação. Gostava de vos contar uma pequenina história. Vamos ver se... Okay. Já está. Arthur,
muito longe daqui, não nasceu em Aveiro, nasceu na realidade em Sydney, na Austrália. Este menino que nasceu em 1885, nasceu numa família terrível, terrível. Os pais eram alcoólicos, lutavam, estavam frequentemente embriagados. A qualidade de vida era terrível. Ele e os seus irmãos tinham graves dificuldades para sobreviver. Muitas vezes tinham que ir aos baldes de lixo procurar comida, ou então encarregavam-se de roubar o leite que era depositado à frente das várias casas vizinhas, e eles assim se alimentavam. Os conflitos eram tremendos, a degradação daquela família era brutal, e chegou um momento que os filhos foram entregues para adoção. Pelas casas onde passou, o Arthur foi colocado numa escola, mas as marcas da sua origem estavam bastante patentes. E quando ele foi para uma escola, ele tinha dificuldade em aprender. A sua mente era demasiado lenta e fraquinha. E ele mal conseguia escrever o seu próprio nome. Depois de algumas tentativas, ele foi convidado a deixar a escola e foi trabalhar como mineiro nas minas de carvão. Aos 15 anos, ele recebeu o seu primeiro salário. E adivinhem como é que ele gastou esse dinheiro? Totalmente desperdiçado na bebida. Com 15 anos, ele apanhou a primeira bebedeira e teve o seu primeiro encontro com a polícia, porque tinha provocado desacatos. A sua vida foi uma vida desde sempre miserável. E o Arthur, com 20 anos, foi então viver com as suas irmãs, que entretanto se tinham tornado prostitutas. Ele envolveu-se no crime, no jogo ilegal, tornou-se, nas próprias palavras dele, num homem mau. Era assim que ele se auto-intitulava. À procura de um pouco de dignidade, quando estalou a Primeira Grande Guerra, ele alistou-se, pensou, quem sabe, conquistar um pouco de dignidade. Só que ele não foi aceito, porque era demasiado baixo. Mas quando os efetivos começaram a escassear, começaram a ser aceitos até os mais baixos e ele foi para a guerra. Teve pouco tempo. Quando terminou o seu período militar, ele voltou para aquilo que era antes. Frequentemente embriagado, nas sarjetas, uma vida miserável. Até que, quando tinha 42 anos, no auge da Grande Depressão, numa altura em que tudo escasseava, ele, por outras pessoas iguais a ele, teve conhecimento de que uma igreja oferecia comida. Mas para antes ele tinha que assistir a uma pregação. E lá estava ele, claro, sentadinho numa igreja para ouvir uma pregação, a pensar na sopa e nas bolachas que ia receber depois. Foi quando ele reparou algumas pessoas, a plateia era composta por indigentes, pessoas como ele, pessoas sem abrigo, pessoas miseráveis, mas ele reparou que na fileira da frente estavam 6 pessoas muito bem vestidas. E ele perguntou ao colega, quem são aqueles? E o colega disse, aqueles são cristãos. E dentro do coração dele nasceu um desejo profundo de ter essa dignidade, de estar bem vestido, de ser alguém com alguma dignidade. A pregação foi decorrendo e quando ele ouviu aquilo que o pastor dizia, foi-lhe dito que Cristo tinha morrido por todos, pelos maiores pecadores, e que o homem tinha sido criado para viver de uma forma digna. Aquilo soou-lhe bem. E quando ele saiu dali, ele foi para um parque e ele disse, ó Deus, eu nem sei como te tratar, mas por favor, faz um milagre. Eu não consigo deixar de beber, eu não consigo deixar de fazer as coisas más que eu faço. Por favor, dá-me uma oportunidade. Depois daquela oração feita junto a uma árvore na praça,
ele tornou-se alguém diferente. 2 anos depois, ele ouviu um outro evangelista, ele passou a frequentar aquela igreja em Sydney, e o pregador, no dia 14 de novembro de 1932, pregou sobre Isaías 57:15, falou sobre a eternidade. E na pregação, o pregador disse: eternidade, eternidade. Como eu gostava que estas palavras pudessem ser ditas a cada pessoa nas ruas de Sydney. Onde irás tu passar a eternidade? O Arthur ouviu aquilo, tinha no bolso um giz e pela primeira vez, quando ele sai da igreja, ele abaixa-se e escreve de uma forma sobrenatural, muito bem feita. Ele que era praticamente analfabeto, ele consegue escrever a palavra eternidade em letras muito bonitas. A partir dali, ele vai viver uma vida diferente. Ele foi recrutado para ajudar num centro de apoio às pessoas indigentes. Ele vai pregar na rua com outras pessoas, vai falar de Jesus, vai falar de Deus. Mas ele ficou famoso por estas palavras: eternidade. Porque adquiriu uma rotina. Pensando nas palavras do pregador John Ridley, cada manhã ele se levantava às 4 da manhã, passava 1 hora com Deus e depois ele saía e de 30 em 30 metros ele escrevia no chão a palavra eternidade, com giz. À frente das estações, das paragens, da estação de comboios, dos centros comerciais. Durante 35 anos, ele repetiu este gesto. Ele escreveu a palavra eternidade cerca de 500 mil de vezes. E durante um longo período, ninguém sabia quem era o autor desses escritos. Nos jornais até se debatia e apareceram várias pessoas a dizer que eram elas, até se provar que não. A população de Sydney ficou particularmente tocada com este estranho que insistia na escrita da palavra eternidade para toda a população. Em 1942, ele encontrou alguém com quem se casou, Pearl Dawson, e viveu com esta senhora cerca de 19 anos. Constituiu um lar feliz. E nós nos perguntamos, como foi possível? Um lar feliz. Viveu com esta senhora até a morte desta, em 1961. Quando se descobriu quem ele era, e foi o pastor dele que o viu e depois motivou a dar uma entrevista a um jornal, e ficou então desfeito o mistério. Era o Arthur, o autor daquelas frases. Então, um fotógrafo quis fotografá-lo a escrever essa palavra, eternidade, praticamente analfabeto. Mas foi a forma que ele encontrou para testemunhar, para falar da sua esperança. Ele ali esteve, entretanto o fotógrafo teve que mudar o rolo. Quando voltou, ele tinha desaparecido, porque ele tinha uma missão a cumprir. Quando morreu, aos 82 anos, uma sepultura especial foi preparada para ele. E a população da Austrália sabe lembrar deste anónimo, simples homem. Na passagem nos Jogos Olímpicos, a palavra eternidade foi colocada com grande destaque. Na passagem do ano, lá estava a palavra eternidade escrita numa das zonas principais de Sydney. E em alguns lugares emblemáticos desta cidade encontra-se ainda a palavra eternidade. Aqui encontramos um homem que nasceu no inferno
mas que teve um encontro com Jesus e que transformou a sua vida, viu a sua vida ser transformada de um inferno num pequeno céu. Será que é possível isto? Nós conhecemos do livro Lar Cristão esta frase: o lar deve ser tudo quanto está implícito nesta palavra. Deve ser um pequeno céu na terra. O lar deve ser o quê? Um pequeno céu na terra. Perguntamos-nos, mas será que é mesmo? Será que na generalidade das casas, das famílias, vive-se esta atmosfera celestial? A julgar pelas estatísticas, não. O ano 2020, também com a ajuda da pandemia, tivemos um recorde, eu diria quase mundial, 92 divórcios para cada 100 casamentos. Aconteceu em 2020. Além disto, nós reparamos, num censo recente que foi feito no nosso país, que existem 1 milhão de pessoas que vivem em união de facto, mas não se casam. Provavelmente será este um sintoma da falta de confiança para uma experiência de plenitude. Também sabe-se que 80% das famílias, pelo menos num estudo feito há uns anos atrás, tinham em algum momento um dos cônjuges sido infiel. Ouvimos nos meios de comunicação social que existem tragédias autênticas, casos de abuso sexual, violência física, a viver-se dentro das nossas famílias. Nós não temos estudos feitos com a população adventista em Portugal, mas por vezes ouvimos de alguém que se divorcia, ouvimos o desabafo de crianças que vão para algum acampamento e que dizem que não aguentam mais o ambiente lá em casa. E temos tantas dificuldades e desafios na família de hoje. À tarde, vamos falar sobre famílias saudáveis. E convido mais uma vez todos para estarem presentes, porque iremos falar sobre alguns aspectos importantes. Mas nesta manhã, eu gostaria, nesta curta meditação, de deixar convosco 2 coisas que foram marcantes para Arthur, na sua caminhada, que o levou também a constituir uma família e que foi feliz. 2 coisas. O que é que terá contribuído para que este homem, que nasceu em situação tão desfavorável, pudesse ter sido feliz? Qual é o fator decisivo para que as famílias sejam bem-sucedidas e sejam saudáveis? Os conselheiros matrimoniais sabem que há vários problemas que podem dividir um casal. A parte financeira, a comunicação deficiente, a falta de compromisso, a infidelidade, os desapontamentos nas expectativas, as dependências, o abuso físico, emocional ou sexual, a incapacidade para resolver problemas, conflitos. Mas como a Alexandra leu, agora há bocadinho, há um fator muito importante que o Arthur encontrou e que o ajudou imenso. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Reino de Deus, um dia, na pátria celeste, mas já aqui também. Se alguém não nascer de novo. Eu tenho aqui algumas citações muito interessantes deste livro fantástico, Lar Adventista ou Lar Cristão, conforme preferirem. Escrevendo a um casal que estava com problemas, ela diz, a autora, Ellen White, ambos precisais de converter-vos. Mas há aqui um problema, é que eles já eram crentes. Como é que eles precisavam de se converter?
não tendes nenhum dos dois ideia apropriada do que significa obediência a Deus. Será possível sermos cristãos, adventistas, e ainda assim não sabermos, não termos a menor ideia do que significa conversão? A religião na família é um maravilhoso poder. A conduta do esposo para com a esposa e desta para com aquele pode ser tal que a vida no lar seja uma preparação para pertencer à família lá de cima. A religião é um poderoso poder. Agora vejam esta afirmação. Ela é taxativa. Ou nós concordamos com ela ou vamos ter que rejeitá-la e rejeitar muitas outras coisas. Corações cheios do amor de Cristo nunca podem estar em desarmonia. Religião é amor e o lar cristão é aquele onde o amor reina e encontra expressão em palavras e atos de solícita bondade e gentil cortesia. Não é poderoso, não é poderosa esta afirmação? Corações cheios do amor de Deus não podem estar em desarmonia. No original em inglês, há aqui uma pequenina, talvez não seja tão taxativo a afirmação. Dá a ideia de que podem não estar em desarmonia, não ficarão em desarmonia por muito tempo. Corações cheios do amor de Cristo. Será que está a faltar alguma coisa lá em casa? O novo nascimento. A conversão é uma experiência rara nestes tempos. Somos mais de 1.000 milhões de cristãos em todo o mundo. Mas a experiência da conversão, do novo nascimento, é uma experiência rara. Esta é a razão pela qual existem tantas dificuldades nas igrejas. É dito aqui. Sim, de facto, nós temos alguma coisa aqui a aprender. Quando a pessoa se rende inteiramente a Cristo, um novo poder toma posse do coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. É uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. Estamos a faltar a alguma coisa sobrenatural? Às vezes parece que não vamos lá. Discussões repetitivas. É preciso ajuda sobrenatural. E se estamos a falar de afirmações taxativas, então vejam esta. Unicamente a presença de Cristo pode tornar homens e mulheres felizes. Mas há tantos cristãos que não são felizes, apesar de se dizerem cristãos. Não têm a presença genuína de Cristo dentro de cada um deles. É uma experiência diária, é uma experiência que precisa de ser renovada cada dia. E para isto, nós precisamos, como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, ele diz, eu morro todos os dias. Precisa haver uma renúncia para que seja Cristo. Ele é amor. E é quando Ele habita em mim, já não sou eu que vivo, mas é Cristo, então eu terei a capacidade de amar de forma genuína. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 8. Sim, nesta experiência que é a família, o lar é o laboratório da experiência da vida cristã. Aqui nós nos vestimos bem para virmos à igreja no sábado. E tudo parece perfeito, mas em casa é que se vive verdadeiramente, de forma genuína, o cristianismo. Na medida em que somos pacientes, na medida em que somos amorosos, na medida em que praticamos o verdadeiro Evangelho. Que desafio para todos nós! Um outro fator que foi preponderante na experiência de Arthur, além da sua conversão que abriu a porta para tantas experiências magníficas, foi a compreensão desta dimensão temporal, do tempo, da eternidade. Nós vivemos vidas
muito limitadas no tempo. O apóstolo Paulo, ele diz: agora é tempo de despertarmos do sono. Ok, vamos pensar, dado que as coisas são assim, então precisamos de perceber e conhecer o tempo em que nós vivemos. Vivemos tempos estranhos, tivemos uma pandemia, sabemos que estamos numa guerra, há tantas coisas a acontecer e a pergunta é: quanto tempo ainda temos para concretizar os nossos ideais, os nossos objetivos? Porque no fundo de cada ser que conheceu o ideal de viver no céu, já aqui na terra, há este desejo não concretizado. Quanto tempo ainda temos? Paulo diz: é tempo. Se há alguma coisa a fazer, é preciso fazer-se agora. Depois, Tiago, ele diz que nós devemos, de facto, medir bem. Porque muitos dizemos: eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou viajar, vou tratar deste assunto, vou terminar o meu curso. Mas o que é que nós sabemos sobre o futuro? Que controle temos sobre o futuro? Quantas experiências e exemplos já tivemos que não somos senhor do tempo? Quantos imprevistos, inesperados, atravessaram-se na vida de pessoas? Sim, Tiago diz: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas, de facto, precisamos de analisar e precisamos de contar o tempo, desfrutar do tempo. Há uns anos atrás, vinha de uma viagem, tinha ido à Ucrânia, foi em 2014. E quando o avião estava para aterrar em Lisboa, nem vos conto, nem vos digo, o maior susto da minha vida. Aquilo tremia por todo o lado. Ventos de 100 ou 100 e poucos quilómetros por hora. E quando o avião se lançou à pista, quem estava do outro lado disse que a asa esteve a centímetros de tocar o solo, porque houve uma rajada que desequilibrou o avião. Felizmente, o piloto teve a perícia de retomar o voo e abortar a aterragem e fomos parar a Faro. Mas agora digam-me, naqueles momentos dramáticos em que algumas pessoas ali ao meu lado estavam mudas, silenciosas, transparentes, brancas como a cal, o que é que acham que este vosso servo estava a fazer? Quais eram os meus pensamentos? Em quem eu pensei naquele momento? Pensei em Deus, na minha salvação e pensei na minha família. Quais são as coisas importantes que nós temos? Precisamos colocar este enquadramento temporal naquilo que são as nossas decisões. Paulo, ele ainda diz: é preciso remir o tempo, porque os dias são maus. Como é que se redime ou como é que nós podemos remir o tempo? Será que eu vou voltar a ter 30 ou 40 anos? Não, isso não é possível. Um estudo da passagem é mais ou menos esta ideia. Imaginem que eu tenho só 15 euros e vou às compras. O que é que eu tenho que fazer? Pensar muito bem em cada artigo. Provavelmente vou estar a contabilizar ali, porque tenho pouco dinheiro para aquilo que eu preciso comprar. Então eu tenho que escolher de uma forma muito cuidadosa. Da mesma maneira, o tempo escasseia. Eu preciso de pensar muito bem como gasto o meu tempo. Já lá vai o tempo em que, quando eu era criança, usávamos uma expressão, isto foi no Brasil, nós dizíamos: vamos matar tempo. Quem quer matar tempo quando temos tão pouco tempo diante de nós? Sim, por último, eu gostava de partilhar um outro texto bíblico do salmista Moisés, quando ele diz: a vida de um homem é de 70 anos.
Ele depois diz, alguns atingem uma idade superior, é verdade, mas por favor, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que tenhamos um coração sábio. Quais são as nossas prioridades? Como temos vivido o tempo lá em casa? Dentro de pouco tempo, os filhos crescem e partem. Que memórias eles vão levar? Dentro de pouco tempo, aquele relacionamento que começou com uma linda festa, com um casamento, ele também terá a sua validade. Um dos membros da família pode ficar doente, pode morrer. Ajuda-nos a contar os nossos dias. Um homem tinha refletido sobre esta questão. Comprou uma quantidade de berlindes, como os meus amigos, estou a ver ali uns 2 ou 3 que eu conheci no acampamento, os berlindes. Ele comprou 2 jarras e ele tinha cerca de 60 anos. Colocou 60 berlindes numa jarra. Era o tempo que ele já tinha vivido. E colocou 10 berlindes na outra jarra. Biblicamente, a vida de um homem é de 70 anos. A partir daí, tudo o que vier é lucro. E então, cada vez que fazia anos, ele pegava num berlinde e passava para a outra jarra. Quando ele tirou o último berlinde, convidou a esposa, foram a um restaurante e ele disse, bem, já vivi o meu tempo. Deixa-me aproveitar o tempo que eu ainda estiver para fazer o melhor possível da minha vida. Para tornar o maior número de pessoas felizes à minha volta. Não é este o propósito da nossa vida? Sim, eternidade. Onde vamos passar a eternidade? Será que a eternidade e o céu fazem parte do nosso pensamento? Será que dia a dia vivemos já como se estivéssemos no céu? O que falta? O que ainda precisamos de compreender? Talvez precisemos, como William Cowper, um dos autores do nosso inário, ele disse, o ídolo mais querido que conheci, seja qual for esse ídolo, ajuda-me a arrancá-lo do teu trono e adorar somente a ti. Será que há alguma coisa na nossa vida que nos impede de ter comunhão plena com o nosso Deus e uns com os outros? Será que há alguma condescendência egoísta que precisa de ser erradicada? Será que alguma coisa está a minar a nossa capacidade de sermos felizes verdadeiramente? Aquela senhora procurou o pastor. Ela estava desesperada. E, na realidade, aquele contacto era a última oportunidade, a última tentativa antes de assinarem os papéis de divórcio. O pastor chamava-se Frank Phillips, um pastor já falecido nos Estados Unidos. E quando aquela senhora disse a sua situação, ela disse, o meu marido, ele não é crente. Ele faz uma vida negra. Ele é teimoso. Ele tem este defeito, tem aquele. Eu já fiz tudo. Até me deixei engravidar para ver se o nosso filho salvava o nosso casamento. Nada resultou. Eu estou desanimada e estou a pensar em me divorciar. O pastor tem alguma coisa a dizer. Posição difícil, não é? Para um pastor. Então o pastor, que era bastante experiente, colocou diante dela um cartãozinho que por acaso já tinha preparado, com este texto. Este texto diz, a presença do Pai circundou a Cristo e nada lhe sobreveio sem que o infinito amor permitisse para a bênção do mundo. Aí estava a sua fonte de conforto e ela existe para nós. Aquele que estiver impregnado do Espírito de Cristo habita em Cristo. O golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador, que o circunda com a sua presença. O que quer que lhe aconteça vem de Cristo. Não precisa resistir ao mal, porque Cristo é a sua defesa. Nada lhe pode tocar a não ser pela permissão de Nosso Senhor. E todas as coisas que são permitidas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aquela nossa irmã perguntou, o que é que isto tem de mais, pastor? Leia e reflita.
Siga o exemplo de Cristo. Acredite que há um Deus que está ao leme de todas as coisas. Viva como uma verdadeira cristã. Resista à tendência de discutir, de criticar, de murmurar, de ressentir-se e de se deixar amargurar. Seja para o seu marido aquilo que Cristo realmente quer que seja. E ore muito. Encontraram-se novamente algum tempo depois e esta mulher estava visivelmente feliz e grata e disse: pastor, muito obrigado por aquele cartãozinho. Eu pus em prática, eu meditei, eu fiz tudo aquilo que estava ali e posso lhe dizer que a minha vida estava mal e tornou-se pior. Tornou-se horrível. Ele começou a perceber que eu não dava luta, então ele ainda fez pior. Mas depois de algum tempo, quando as coisas foram passando, ele começou a agir de uma maneira ligeiramente diferente. Começou a ser mais atencioso. Começou a se deixar nutrir por um espírito de compaixão. E, de repente, começamos a viver uma amizade, um companheirismo e até uma lua de mel. Porque eu fui Cristo dentro daquele lar. Passado algum tempo, aconteceu uma coisa, noutra altura eu nunca estaria preparado. Ele convidou-me para irmos fazer uma caminhada, deixamos o nosso filho com a nossa sogra e ela, feliz da vida, ficou com o bebê, colocou o bebê a dormir na cama dela e quando o bebê estava ali a dormir, acordou, olhou para a mesinha de cabeceira e viu os remédios da minha sogra. Pela curiosidade de uma criança, agarrou-se a eles e começou a colocá-los na boca. Quando a minha sogra chegou, viu a criança inanimada e ela ficou paralisada. Não conseguiu reagir à situação. Quando nós chegamos, algum tempo depois, tivemos apenas tempo para levar a criança rapidamente às urgências. Mas foi tarde demais. A criança morreu. Naquela tragédia, eu fiquei tão perturbada. Mas, ao mesmo tempo, havia a doce lembrança daquilo que tinha acontecido nos últimos meses. E a tentação de ficar com pena de mim mesmo, revoltada, era grande. Mas eu fui buscar a minha força em Jesus. E embora alguns momentos tivesse vacilado, mais ou menos consegui me manter focada em Cristo. Um dia a minha sogra veio ter comigo e disse-me: olha, eu conheci-te durante muitos anos como uma pessoa completamente diferente daquilo que tu és hoje. Desde a morte do meu querido neto, eu nunca senti na tua parte uma palavra de crítica, de agressividade, de ressentimento. Diz-me, o que é que aconteceu contigo? O que é que aconteceu dentro de ti? Que igreja é essa que tu frequentas? Ela disse: eu sou adventista do 7º dia. Ela disse: posso ir à igreja contigo? Eu preciso dessa cura. Eu preciso desse conforto. Na realidade, disse ela à nora, quando eu era criança, eu frequentava uma igreja adventista. Não apenas eu, mas o meu marido também. Nós crescemos na igreja adventista, mas depois aquilo era tão irrelevante, tão formal, tão vazio, que nós achamos que não faria falta na nossa vida. E cada um seguimos um caminho. Nunca falamos ao teu marido sobre a fé cristã.
começou aquele casal a frequentar a igreja local com a nora. E 1 ano depois, não apenas os sogros, mas também o marido desceram às águas batismais. Porque eles viram o poder do Evangelho, que transforma uma única pessoa, que muda o caráter de alguém. Mas para isso é preciso morrer. Morrer todos os dias. Um lar cristão bem ordenado é poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã. Argumento que o incrédulo não pode contradizer. Deus está à nossa espera. Deus está à espera que as famílias da Igreja de Aveiro, cada um de vós, encontre a alegria e o prazer que é ser família, que é viver com o Espírito de Cristo, tratando todos com bondade, com paciência. Ah, que coisa fantástica! Deus nos chama hoje a aceitá-lo no nosso coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Alguém aqui cansado? Cansado de problemas que não se resolvem? Tomai sobre vós o meu jugo, encontrareis descanso. Cristo nos quer dar a sua paz e o seu descanso. Não importa quantos anos ainda temos pela frente, o importante é vivermos a partir de hoje tudo aquilo que Deus espera e quer e preparou para cada um de nós. Queridos, o céu começa aqui na terra. Vamos vivê-lo lá em casa. Que os nossos filhos saibam que Jesus também está lá em casa. É isso que nós queremos? Que Deus vos abençoe. Que me abençoe a mim também, a minha família. É a minha oração esta manhã. Amém.